Desculpa aí, gente, minha bateria estava ficando fraca e o vídeo encerrou sozinho. Como eu disse, até porque se a gente fosse citar aquela empresa coreana lá que veio com o navio de lá, ia envolver regras de direito internacional, ia ficar muito mais complicado, por isso que se faz a ação normalmente em face do órgão, tá? E o órgão depois, como ele é um órgão governamental, depois o Brasil se vira com essa empresa. Beleza? Bom, dito isso, vamos passar para o próximo assunto, para a gente encerrar esse roteiro, que é o assunto dos servidores estatutários e os servidores seletistas. Eu tenho que falar disso com vocês, por quê? Porque normalmente vocês, todo mundo, né, na verdade, costuma confundir regra trabalhista da CLT com regra trabalhista de servidores públicos que têm estatuto próprio. E não dá para confundir, até porque os princípios são diferentes, a aplicação é diferente e os trabalhadores que são empregados são regidos pela CLT, que é o que a gente estuda. Os que não são empregados, eles são estudados aí na administração pública pelo pessoal de direito administrativo. Tá? Então é totalmente diferente, inclusive, a aplicação dos princípios, até porque se você parar para prestar atenção, servidores que são regidos pela CLT, eles vão ter a aplicação do princípio da proteção, ou seja, aquela questão de você sempre observar o trabalhador como um hipossuficiente e tentar equilibrar a relação de trabalho. Já o servidor que não é regido pela CLT, ele já vai ser designado aí o princípio da primazia do interesse público sobre o privado. Logo, se tiver alguma situação de interpretação, a interpretação não vai ser a favor dele, vai ser a favor do ente público. Então é totalmente diferente. Enquanto um tem interpretações mais favoráveis para o trabalhador, que é a CLT, o outro tem interpretações mais favoráveis para o ente público, que é o servidor que tem estatuto próprio. Então, para a gente começar a falar desses dois servidores públicos e explicar para vocês a diferença dos dois, eu tenho que explicar para vocês o seguinte. Quando a Constituição foi promulgada, o artigo 39 dela dizia o seguinte: todo ente da administração pública tem que optar, tá, por um regime para os seus servidores, um regime jurídico para os seus servidores. O que é um regime jurídico, Osório? Olha o nome. Regime quer dizer regimento. Jurídico de normas, né? Normas que vão reger aquela pessoa. Regime jurídico. Quais são as normas que vão reger aquele ente? A União. Qual o regime jurídico da União? Quais são as normas que vão reger a União? E aí a União pôde escolher se ela queria ser regida pelas normas da CLT ou se ela queria ser regida por uma norma própria que ela mesma criasse, que é um estatuto. Beleza? E a União escolheu ser regida por um estatuto. Acredito que vocês já tenham até estudado, que é a Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União. Significa o seguinte, que todo concursado que vire servidor da União ou de um dos seus órgãos, né, ele vai ser enquadrado nessa Lei 8.112. Ou seja, a ele não se aplica a CLT. Nenhum dos princípios que a gente estudou, nenhuma das regras que a gente estudou vai se aplicar a eles. O que se aplica a eles é o que vocês estudam em direito administrativo, especialmente a Lei 8.112 de 1990. Certo? O Estado do Espírito Santo, por exemplo, escolheu também por criar um estatuto para os seus servidores. Por isso que quem é servidor do Estado do Espírito Santo não tem CLT como regimento não tem a CLT como regimento jurídico da sua relação de trabalho, certo? Então, o que acontece? O Linhares, por exemplo, Linhares também optou por não seguir a CLT. Como que a Linhares fez essa opção? Linhares tem o Estatuto dos Servidores Públicos de Linhares, né? E é esse estatuto que vai reger quem é o servidor público de Linhares, quem passa no concurso. Mas, como eu disse para vocês, o artigo 39 da Constituição disse que os entes poderiam optar pelo regime jurídico, né? Alguns entes optaram por ser seletistas, ou seja, optaram por seguir a CLT. É por isso que, quando a gente fala de servidor estatutário, nós estamos falando de servidores cujos entes optaram por criar um estatuto próprio e a eles não se aplicar a CLT.
Então, como eles são regidos por um estatuto, são estatutários. Já os entes que optaram seguir a CLT, esses entes, na verdade, eles vão ter servidores empregados, são empregados públicos, ou seja, são servidores que seguem a CLT. Portanto, a gente chama de servidores seletistas. Daí esses nomes, servidores estatutários e servidores seletistas. Estatutários são aqueles servidores que passam no concurso público para um ente que tem um estatuto próprio para os seus servidores. Servidores seletistas são aqueles servidores que passam no concurso público para um ente que não tem estatuto próprio para os seus servidores. Então, como é que o ente faz a opção? Basta que ele crie ou não estatuto. Se o ente federativo criou um estatuto, ele optou por ter servidores estatutários. Se ele não criar estatuto, ele opta por ser seletista. Osório, me dá um exemplo de um ente seletista. Eu não sei se eu falei em sala de aula com vocês, mas eu sou da Cidade Maravilhosa. Dá para perceber logo pelo sotaque, né? Cidade Maravilhosa... Não estou falando do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é Cidade Maravilhosa. É uma coisa que inventaram, porque quem inventou isso não conhecia a verdadeira Cidade Maravilhosa. Qual é a verdadeira Cidade Maravilhosa? Muqui. Isso mesmo, Muqui. M-U-Q-U-I. Muqui. Né? Cidade maravilhosa, cidade linda do Espírito Santo, aqui do sul do Espírito Santo. Né? Eu me encontro nela neste momento, inclusive. Né? Cidade linda, maravilhosa, histórica. Enfim, eu sou daqui, amo esse lugar. E, brincadeiras à parte, por que eu estou brincando com vocês falando de Muqui? Muqui é um município, certo? E como município, assim como todos os entes da federação, ele teve que optar por ser seletista ou estatutário. Daí, ele fez a opção de não criar estatuto para os seus servidores. A partir do momento que ele não criou estatuto nenhum, significa que ele será regido pela CLT. Professor, mas os servidores públicos, então, de Muqui, passam em concurso? Sim. Mas quando ele passa em concurso, anotam a carteira de trabalho dele. Ah, professor, mas então ele não tem estabilidade, não? Tem. Porque a estabilidade não está prevista na CLT, mas está prevista na Constituição. Então, assim, os servidores seletistas, obviamente, eles vão ter que seguir o que está na Constituição. E o que não está na Constituição, eles seguem a CLT, certo? Um complementando o outro, né? Constituição e CLT em conjunto. A gente vai analisar os dois em conjunto. Tá? Então, o que acontece? Tudo que acontecer daqui para frente, que for de direito, que a gente estiver discutindo, conversando, eu vou falar para vocês, gente, o servidor público seletista, para ele não se aplica. Por exemplo, quando a gente for falar de equiparação salarial, vocês vão ver que é um artigo da CLT, mas que não se aplica aos servidores seletistas. Por quê? Porque a Constituição diz que não se aplica. Tá? Então, obviamente, tudo que eu falar de CLT se aplica aos empregados públicos, ou seja, aqueles servidores seletistas. Mas, o que for diferente, eu vou acabar falando com vocês. Beleza? Eu trouxe aqui uns casozinhos para vocês, né, curiosos. Primeiro, uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, professor, se um ente opta por ser seletista, todo mundo que ele contrata tem que ser seletista? Sim, é isso que está no artigo 39, original. Então, se um ente cria um estatuto, todo mundo que ele contrata é estatutário? Desse jeito. Acontece que teve uma emenda constitucional que mudou o artigo 39 e tirou essa obrigatoriedade de o regime ser único para cada ente. Porque o artigo original falava o seguinte: a partir do momento que o ente faz uma opção, é o regime único para todo mundo, ou seja, a União optou por ser estatutário, então todos os servidores da União serão estatutários. Todos os servidores de autarquias da União serão estatutários. A INSS, por exemplo, é uma autarquia, todo mundo estatutário. Todas as fundações públicas da União serão estatutários. A UFS, por exemplo, é uma fundação pública, quem é servidor de lá é estatutário, certo? Então, a mesma coisa com Linhares, por exemplo. Linhares optou por ser estatutário, então a Facel é uma fundação autárquica que vai ser estatutária também. Por isso que os professores têm o estatuto dos professores da Facel, dos servidores da Facel também tem estatuto, certo? Então, o que acontece? A partir do momento que o ente opta, ele opta para todo mundo dentro dele, né? Para ele, para suas autarquias e para suas fundações, ok? Só que, como eu disse, teve uma emenda constitucional que diz que não precisava fazer essa unificação de regime. Daí, alguns lugares no Brasil, alguns estados, municípios, acabaram fazendo uma confusão danada. Colatina, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, Colatina tem
empregados públicos que foram contratados, na lei do concurso público, foram contratados para ser seletista, e tem servidor estatutário, porque depois eles criaram um estatuto. Ou seja, acabou tendo uma miscelânea. Lá tem gente que tem mais direito que os outros. Porque, não sei se vocês repararam, o seletista com certeza tem mais direito que o estatutário. Porque o estatutário, não estou dizendo que tem mais direito no sentido quantitativo, não. Mas na questão até mesmo de interpretação, é muito melhor você ser seletista, porque você tem mais proteção. E aí você tem dentro de Colatina servidores do mesmo ente, por exemplo, da prefeitura, alguns estatutários, alguns seletistas, por causa dessa emenda. Essa emenda depois foi julgada inconstitucional pelo STF. Então, presumia-se que todo mundo tinha que voltar e fazer um regime só. Só que o STF ele fez uma modulação de efeitos e disse o seguinte, olha, até o momento dessa decisão aqui, o que tá bom, mas daqui para frente vamos unificar. Ou seja, olha o caso de Colatina, por exemplo. Colatina já está misturado. Só que a partir do momento que o STF falou que essa emenda constitucional é inconstitucional, voltou a valer aquela redação original. Ou seja, agora todo mundo tem que ter um regime só. Escolher o regime é um regime só para todo mundo ali dentro, né? O município escolheu o regime, mesmo regime para suas autarquias e fundações. O Estado escolheu o regime, mesmo regime para suas autarquias e fundações. Certo? Então voltou a valer o que inicialmente tinha sido proposto pela Constituição. Daí o que acontece? Já que eu não preciso, na verdade, né? Eu, Colatina, por exemplo, eu não preciso pegar todos os meus seletistas e transformar em estatutário, nem vice-versa, a única coisa que vai acontecer Colatina optou por se manter estatutário, tá? Já tô dando a resposta para vocês. Aí o que vai acontecer? Todo concurso que Colatina faz a partir dessa decisão do STF é só para estatutários. Vai ficar em Colatina muito tempo ainda, né, essa dualidade, tendo seletistas e estatutários. Mas uma vez que esses seletistas se aposentarem, todos os concursos novos são só para estatutários, vai acabar unificando um dia de novo. Beleza? Então, é assim que funciona. Então, Muqui, qualquer autarquia, fundação que Muqui venha criar, vai ser seletista, porque Muqui optou por ser seletista. Tá? Nós temos vários municípios no Brasil que optaram por serem seletistas. Já o Estado do Espírito Santo, a União, por exemplo, optaram por serem estatutários. Então, eles têm os estatutos próprios. Tá? Daí, o que acontece? Os militares do Estado são estatutários. Os militares da União são estatutários. As autarquias estatais do Estado do Espírito Santo são estatutários. As autarquias estatais da União são estatutários, porque é sempre um regime só quando você escolhe. Beleza? Bom, feita essa introdução, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Ah, professor, mas você está falando aí do pessoal concursado, né? E o que acontece, por exemplo, se tiver um cargo comissionado aí em Muqui, já que Muqui é seletista? O cargo comissionado, ele vai ser carteira assinada mesmo, então, empregado? Empregado público. Beleza? Vai assinar a carteira. Lógico, né? Se ele é cargo comissionado, ele não vai ter alguns direitos que os outros empregados têm. Por exemplo, ele não vai receber aviso prévio. Se ele é comissionado, é um cargo de confiança, pode ser demitido e colocado ali a qualquer momento, então não tem que se falar em aviso prévio. O aviso prévio, a gente vai estudar mais para frente, é uma verba para a pessoa não sair desprevenida, não ser pega desprevenida, perdão. Se o comissionado já sabe que ele pode ser mandado embora a qualquer momento, ele jamais vai ser pego desprevenido, então não tem que se falar em aviso prévio. Também não vai receber multa de FGTS. Que a multa de FGTS, ela também é para a pessoa não sair, depois de uma dispensa sem justa causa, desprevenida do emprego, sem nada sem nenhum dinheiro no bolso. Né? Já que o comissionado sabe desde o início que ele pode ser mandado embora a qualquer momento, é ele que se vira e faça o pé de meia. Né? Ele não vai ter direito à multa de 40% da FGTS, mesmo ele sendo empregado. E tem até uma discussão sobre a multa do artigo 477 da CLT, que é aquela multa que eu comentei com vocês já nas aulas passadas, que recai sobre o empregador que não paga as verbas de terminação do contrato, as verbas de rescisão, dentro daquele prazo de 10 dias. Essa multa tem entendimentos de que ela também não seria aplicada para os comissionados. Tá? Enfim. Então, já dá para perceber que, obviamente, quando a gente fala de servidores públicos seletistas, nós vamos estudá-los, né? A gente não estuda os estatutários, mas os seletistas nós estudamos, já dá para perceber que, na verdade, obviamente, a gente vai aplicar a CLT com certos
retoques ali para não se ter uma posição inconstitucional ou até mesmo que viole o próprio sistema jurídico, tá? A própria lógica do sistema jurídico. Outra situação curiosa também. Ah, professor, a Constituição fala que a gente pode contratar sem concurso público também, né, quando tiver alguma situação bem pontual, específica, trabalhadores temporários. O pessoal chama de DT, designação temporária, muitas vezes, né? Esses temporários, eles são estatutários ou seletistas? Depende. O temporário de Linhares, com certeza será estatutário. O temporário contratado em Muqui, com certeza será seletista. Ou seja, o que eu quero dizer em outras palavras o comissionado de Linhares é seletista? Não, estatutário. E o comissionado de Muqui? Seletista. O temporário de Linhares? Estatutário. O temporário de Muqui? Seletista. O servidor público que passou no concurso, mesmo cargo efetivo, em Linhares? Estatutário. Em Muqui? Seletista. Ou seja, eu sempre olho para o ente. Se o ente é estatutário, todo mundo ali dentro vai ser estatutário. Se o ente é seletista, todo mundo ali contratado vai ser seletista. Se é seletista, quer dizer que ele é da CLT, regido pela CLT. Portanto, ele é empregado. Tá? E aí daí é que vem essa denominação empregado público, porque ele é um empregado, mas ele também é concursado, ele é servidor público. Tá? Só não confundam uma coisa. Vocês já estudaram também, se eu não me engano, em direito administrativo, que as sociedades de economia mista e as empresas públicas não são pessoas jurídicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito privado. Certo? Então, por exemplo, a Caixa Econômica é uma empresa pública, porém, pessoa jurídica de direito privado. O nome empresa pública às vezes confunde a nossa cabeça, né? Não pode confundir. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Tá? O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O dinheiro do Banco do Brasil, se eu não me engano, é totalmente da União. Não sei se o capital aberto do Banco do Brasil tem dinheiro de particulares. Acho que nem tem dinheiro de particulares. Né? Mas é uma sociedade de economia mista, uma SA. O Banco do Brasil, que tem mais de 50% do capital da União, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? Outra sociedade de economia mista que é pessoa jurídica de direito privado é o Banestes. Aliás, todas as pessoas jurídicas que são sociedade de economia mista são de direito privado. Beleza? Então, professor, mas o camarada que vai trabalhar na Caixa, no Banco do Brasil, ele tem que fazer concurso público. Tem, porque ele tem uma situação meio híbrida. Né? Vocês estudaram isso em direito administrativo, ele tem que fazer o concurso público porque tem dinheiro público ali. Então tem que ter o requisito da moralidade, né? Da impessoalidade, né? E tudo mais. Então ele tem que fazer o concurso, ele tem. Mas não quer dizer que o concurso dele vai gerar estabilidade. Por quê? Porque ele não é servidor público. O empregado da Caixa não é servidor público. O empregado do Banco do Brasil não é servidor público. Ele é empregado particular. Não confundam também. Então o empregado da Caixa, em Caixa empresa pública, ele é empregado público? Não, ele é empregado privado. Por quê? Empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Logo, seus empregados são privados. Beleza? Quem é o empregado público, então? O empregado de Muqui. O empregado dos entes que escolheram ser seletistas. Esse sim tem aquela estabilidade da Constituição, mas vão ser regidos pela CLT. Beleza? Então, feitas essas introduções aí, a gente termina, né? Introduções a esses trabalhadores, a gente termina essa partezinha inaugural aí do direito do trabalho, que foi esse roteiro, até esse roteiro 4, né? Falando aí sobre outras relações de trabalho e prescrição, tá? Então, com base nisso, eu já vou dar início ao roteiro 5 com vocês, que vocês já têm ele em mãos. Tá? No roteiro 5, nós vamos falar especificamente sobre a figura do empregador. E sobre o empregador, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando que o artigo da CLT que inaugura o empregador, né, na CLT é o artigo 2º. Não sei se vocês perceberam, quando eu falei da relação de emprego, a gente comentou muito sobre o artigo 2º e artigo 3º, mas quando fomos falar de empregado, eu falei bastante do 3º, que é ali que estão os requisitos mesmo, né, os 4 requisitos se encontram ali no 3º, embora o 2º tenha um vestígio ali de requisito também.
Mas o artigo 2º ele é muito mais voltado para a figura do empregador. E o artigo 2º ele tem uma situação que é muito característica, na verdade duas, que são muito características da relação de emprego. Tá? A primeira delas, eu já falei com vocês, que é o princípio da alteridade, que alguns doutrinadores, inclusive, na minha opinião equivocadamente, colocam como um requisito da relação de emprego. Tá? A alteridade é o quê? É a assunção dos riscos do negócio. De acordo com a CLT, é o empregador que assume os riscos da atividade. Quer dizer, se o empregador ficar rico, o salário do empregado é o mesmo. Se o empregador ficar pobre, o salário do empregado é o mesmo. A alteridade é isso, certo? Ele assume os riscos, tanto para o bem quanto para o mal. Se der tudo certo, quem vai enriquecer é ele. Se der tudo errado, ele vai quebrar, mas ele não pode alegar isso como forma de não pagamento das verbas do trabalhador. Certo? Então, ele assume todos os riscos do negócio. O negócio, por acaso, teve uma resolução aí do governo federal que agora vai ter que instituir máscaras e álcool em gel, nas indústrias, nas empresas. Quem é que tem que pagar esse custo a mais? O empregador. É um risco do negócio. Acontece. Beleza? Então, o princípio da alteridade é bem característico da relação de emprego e está previsto nesse artigo 2º. Tá? Quando fala ali que o empregador vai assumir os riscos da atividade. Tá? Agora, a principal característica do artigo 2º, que revela para a gente quem é o empregador trabalhista, está logo no início. Tá? No início, no artigo 2º caput, a gente vai ver que está escrito assim: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Esse iniciozinho, ele nos diz tudo. Ele diz o seguinte: o empregador, na verdade, não é o dono da empresa. O empregador não é o CNPJ. O empregador não é o CPF. Né? Ele fala que o empregador é a empresa individual ou coletiva. E aí eu não sei se vocês lembram, mas eu falei com vocês em sala de aula que o conceito de empresa está no artigo 966 do Código Civil. Né? Ele vai conceituar empresário e ele acaba conceituando empresa também. Ele diz que o empresário é aquele que exerce profissionalmente empresa. Em outras palavras, ele diz, né, que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Certo? Então, é essa atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços que é a empresa. Quer dizer, a empresa não é o prédio, a empresa não é o CNPJ, a empresa não é o contrato social, a empresa não é o equipamento, a empresa não é o funcionário, a empresa não é o administrador. A empresa é tudo isso. Tudo isso é empresa. É toda essa atividade econômica organizada. Tá? É isso daí, é esse organismo que é a empresa. Tá? Então, a empresa é o CNPJ, ela é o CPF, ela é o empregado, ela é o trabalhador que não é empregado, ela é o consumidor, ela é o caixa, ela é o equipamento, ela é o prédio, ela é tudo isso que contribui para a organização da atividade econômica. Tudo isso é empresa. Tá? Então, na verdade, a gente percebe que o artigo 2º ele traz para a gente o princípio da despersonificação do empregador. O empregador não é pessoa, ele é uma atividade econômica organizada. Tá? Isso vai fazer muita diferença para a gente quando a gente for estudar sucessão trabalhista, que vai vir logo no roteiro 6. Tá? Então, a princípio, o que nós temos que saber é que a regra seletista, né, a regra da CLT, é que a empresa é a atividade econômica e o empregador é a empresa. Tá? Então, lógico que a gente vai ter, eventualmente, um empregador que não seja empresa. É por isso que a gente tem aqueles empregadores chamados empregadores por equiparação. Tá? Antes mesmo da gente falar dos empregadores por equiparação, a gente já estudou um empregador que não é empresa. Né? Não sei se vocês se recordam, mas o empregador doméstico, ele não é empresa, até porque ele não tem fim lucrativo. Se ele não tem fim lucrativo, ele não tem atividade econômica organizada. Tá? O empregador doméstico é uma exceção, né? Ele sim é pessoa física, tá? Ou família e vai ser empregador. Tá? Mas, como eu disse, é exceção. A regra é que seja empresa. Outras exceções a gente encontra no parágrafo 1º da CLT. Vejam bem. Equiparam-se ao empregador, o parágrafo 1º do artigo 2º, né, que nós estamos comentando.
equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, instituições de beneficência, associações recreativas, todas elas não têm lucro, né? Não têm finalidade lucrativa, perdão. Então não é uma atividade econômica organizada. Mesmo assim, eles podem ter empregados, né? Ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Esses são chamados empregadores por equiparação, beleza? E aí você pode perceber que esse daqui é um rol que não é taxativo, tá? É só a CLT mostrando que o empregador ele pode ser uma pessoa, não precisa ser empresa em alguns casos, desde que estejam presentes os 4 requisitos da relação de emprego, tá? Então, alguns entes sem personalidade, inclusive, podem ser empregadores, como, por exemplo, a massa falida, o espólio, o condomínio, tá? Eles podem ser empregadores por equiparação, embora eles não sejam empresa, tudo bem? Bom, outra característica especial do empregador, que também está no artigo 2º, é a característica que diz respeito ao seu poder diretivo. Tá? Está no artigo 2º e no artigo 3º também, que fala ali sobre a subordinação jurídica, que nós já comentamos, inclusive, em aulas passadas. Hoje eu só vou comentar com vocês algumas situações um pouco mais aprofundadas sobre a subordinação jurídica. Vamos lembrar que a subordinação jurídica ela se baseia naquele tripé que eu comentei com vocês, né? Organização, controle ou fiscalização e punição ou poder disciplinar. Nós tínhamos comentado isso. E aí, seguindo o roteirinho de vocês, eu vou começar a falar para vocês da organização. O que seria, então, a ideia da organização na subordinação jurídica? É aquela ideia de que o empregador é quem tem os meios de produção nas mãos, ele que organiza os fatores de produção, ele que vai dizer o que a empresa vai fazer, se ela vai atuar na construção, se ela vai atuar na área médica, se ela vai atuar na área de arquitetura, enfim. O empregador que escolhe. O empregado não escolhe o que a empresa faz, né? Daí o poder de organização, vem do poder diretivo, né? Poder diretivo, para quem não lembra, é o ius variandi, né, do empregador, engloba ali organização e controle, ou organização e fiscalização, como vocês queiram chamar. Então, a organização vem dessa ideia. Ele que vai escolher a atividade, o número de empregados, quais as tarefas que cada empregado vai fazer, as funções de cada um, as regras internas da empresa. Tudo isso é o empregador que escolhe. Daí isso vem, né, desse ius variandi, desse poder de organização. Além disso, como eu comentei em sala para vocês, não adianta nada eu ter esse poder de organização se eu não fiscalizar. Aquele velho ditado, né? O gado só engorda no olho do dono. E aí o poder de controle, o poder de fiscalização, que complementa aí o poder diretivo, ele também fica por conta do empregador. É aquela ideia de exigência do implemento das tarefas que foram organizadas anteriormente, beleza? Uma forma de controle, por exemplo, é o cartão de ponto. Outra forma de controle é fiscalização do serviço, se o serviço está ocorrendo a contento, né? Isso tudo a gente vê que o empregador muitas vezes ele faz por meio dos sócios ou até mesmo de trabalhadores encarregados, né? Aqueles de cargos de confiança que acabam vigiando os outros, vigiando no sentido realmente trabalhista da palavra, né? Vigiando no sentido de fiscalização mesmo, de controlar como está acontecendo, se está tudo da maneira que o empregador escolheu na organização do serviço. Beleza? E por fim, né, fechando aí a subordinação jurídica, a gente tem o poder disciplinar, né, que vai fazer com que o poder de organização e controle não sejam em vão. Que não adianta nada você organizar e fiscalizar as situações se você não puder aplicar uma sanção. Né? Eu acho que foi até nessa turma que alguém tinha comentado comigo: mas o empregado fica trabalhando fora do horário e o empregador não quer que ele trabalhe fora do horário. Ora, faz o quê? Você tem o poder de punir. Né? Você, empregador, tem o poder de punir. Olha, puno como? Não paga hora extra? Não, você vai ter que pagar, porque ele trabalhou a mais. Mas você pode adverti-lo, você pode suspendê-lo, dependendo da situação, você pode mandá-lo embora por justa causa, que é a punição mais em escalas, né? É a maior punição que o empregador pode dar no empregado, né? É a
dispensa por justa causa quando o empregado comete uma falta grave, ok? Então, para falar um pouquinho sobre esse poder disciplinar, eu vou dividir aqui com vocês, eu coloquei até aqui com vocês sobre as sanções, né, as possíveis. Vou falar com vocês sobre esses 3 principais instrumentos de sanção, que são a advertência, a suspensão e a demissão por justa causa, tá? Dispensa por justa causa. Existe até uma outra forma de punição, que é a multa, mas essa forma de punição ela não é uma forma geral de punição, não. Tá? Ela só pode ser aplicada em casos bem específicos que a lei permite. Tá? Então, vamos começar falando aqui sobre a advertência. A advertência, ela é a punição mais branda que o empregado recebe. Normalmente é o famoso puxão de orelha, no bom sentido, né? Sem contato físico. É o famoso, meu filho, tá errado, vamos resolver. Chamar a atenção, né? A advertência, ela acontece quando você tem situações corriqueiras do dia a dia que não são tão importantes assim, mas que o empregado precisa se adequar. Então, nesse caso, por exemplo, da hora extra, a sanção de advertência ela é bem interessante, porque o empregado está fazendo hora extra todo dia, o empregador está percebendo que, na verdade, não é isso que ele quer, ou às vezes ele nem pode, porque está em um trabalho insalubre, por exemplo, e existe essa proibição, trabalhar em local insalubre fazendo